Bom, galera, tudo bem? Vamos lá continuar os vídeos menores. Hoje vamos falar sobre, ou mais explicados na verdade, de alguns temas. Hoje vamos falar sobre MRU e MRUV, beleza? Vamos ver o que é isso. Antes de começar a, a estudar os movimentos, vamos falar sobre 4 grandezas fundamentais desses movimentos. Quais são essas grandezas? Primeiro é o tempo, que é o intervalo de tempo, propriamente dito, do fenômeno, né? Então eu estou estudando um movimento que começa no tempo normalmente zero e termina num tempo x segundos. A unidade dele é em segundo. Letra S. O próximo é o espaço, que é a distância dos acontecimentos. Então, em que distância esse movimento aconteceu? Ele começou na distância 10 e acabou na distância 30. Ou foi um choque entre dois corpos, um estava na distância 50, o outro na distância menos 10, e os dois viajavam, bababá e biriri bororó. Então, a distância, ela vai medir esse espaço dos movimentos, dos acontecimentos aí. Qual que é a unidade dela? É metros, letra M. A próxima é a velocidade. A velocidade, o que ela é? Ela é uma razão de espaço por tempo. Então é uma razão das anteriores. Ou seja, ela mede quanto espaço foi percorrido durante quanto tempo. A própria unidade dela aqui, ó, já traz essa noção. Por quê? Porque é metros por segundo. Ou seja, quantos metros eu ando por segundo. A cada segundo, quantos metros eu ando. Então essa é a velocidade. E por último, a aceleração, que também é uma relação da anterior de velocidade com o tempo. Tá? Então o que ela quer dizer? É a variação dessa velocidade em relação ao tempo. Então, quanto que varia a velocidade de um corpo em relação ao tempo. Então, dá para ver também pela unidade dela, que é metros por segundo ao quadrado, ou metros por segundo vezes 1 por segundo. Isso não dá... Aqui, ó, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. 1 vezes metro, metro. Então, dá metro por segundo ao quadrado. Ou seja, quanto que a velocidade, aqui ó, metros por segundo, a velocidade é em metros por segundo. Então, desculpa, quanto que a velocidade em metros por segundo, né, velocidade aqui em metros por segundo, quanto que a velocidade em metros por segundo variou ao longo do tempo. Ela pode estar crescendo ou pode estar diminuindo. Então, essas 4 grandezas são as grandezas fundamentais, sendo que o tempo e o espaço são grandezas, não se relacionam, quer dizer, elas se relacionam, mas elas mesmas são as básicas, vamos dizer assim. E a velocidade é a relação do espaço com o tempo, e a grandeza é a relação da velocidade com o tempo. Beleza? Então essas são as 4 grandezas fundamentais para nós estudarmos os movimentos. Dito isso, quais são os tipos de deslocamento possíveis? Esses tipos eles são classificados em relação à velocidade, como é que a velocidade se comporta, ou como a aceleração se comporta. E podem ser uma combinação das duas. Então, as duas primeiras, se ele é um movimento progressivo ou se ele é um movimento retrógrado, como é classificado isso? Se a velocidade for positiva, ou seja, ele está ganhando espaço com o tempo, né? Ele está andando para frente, o espaço está ficando positivo, cada vez mais positivo em relação ao tempo, ele é um movimento progressivo. Se o espaço está ficando cada vez mais negativo, ou seja, está andando para trás, né? Ele é um movimento dito retrógrado. E com a aceleração, mais ou menos a mesma coisa.
ele pode ser um movimento acelerado ou um movimento retardado. Acelerado é quando a aceleração é positiva, ou seja, a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Então eu tenho uma velocidade cada vez maior, eu vou cada vez mais rápido com o passar do tempo. E, da mesma forma, quando a aceleração é negativa, eu tenho um movimento retardado. O que isso quer dizer? A velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. E aí eu posso ter um movimento que é combinado os dois. Os dois são combinados. Ou seja, eu posso ter um movimento progressivo acelerado ou progressivo retardado. O que isso quer dizer? O meu corpo, né, meu objeto, está se movimentando com uma velocidade positiva e ela está ficando cada vez maior. Então ele está acelerando, positivo, progressivo, acelerado. Ou eu tenho uma velocidade positiva, né, estou andando para frente, só que eu estou freando, essa velocidade vai diminuindo ao longo do tempo. Então esse é um movimento progressivo retardado. O movimento retrógrado também pode acontecer a mesma coisa. Eu posso estar andando para trás, então movimento retrógrado, acelerado. Eu estou andando para trás cada vez mais rápido, minha velocidade está cada vez maior. Ou eu posso ter um movimento retrógrado retardado. Eu estou andando para trás e a minha velocidade está cada vez menor. Então, dentro dessas caixas, vamos dizer assim, né, essas divisões 2 a 2, o movimento não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Progressivo e retrógrado ao mesmo tempo. Por quê? Porque a velocidade ou ela é positiva ou ela é negativa. Mesma coisa com a aceleração. O movimento não pode ser acelerado e retardado ao mesmo tempo. Por quê? Porque a aceleração ou é positiva ou é negativa. Mas a combinação dos dois quadros aqui, isso pode ser. Então ele pode ser progressivo acelerado ou progressivo retardado, ou retrógrado acelerado, ou retrógrado retardado. Tá bom? Beleza? Esses são os tipos de deslocamento. Por que é bom saber isso? Porque às vezes em algum enunciado de alguma questão diz assim, um corpo que está em movimento progressivo acelerado. O que isso quer dizer? Que ele está andando para frente e a velocidade está aumentando cada vez mais. Ou seja, eu já sei que a velocidade é positiva e já sei que a aceleração é negativa. Só com essas duas palavras. Ou às vezes num outro enunciado, isso tem um movimento progressivo retardado. Eu sei que a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. A velocidade está ficando menor com o passar do tempo. Tá bom? Bom, dito isso, vamos a alguns tipos de movimento. Beleza? Primeiro vamos falar do repouso. O que é o repouso? Quando um corpo está com velocidade zero. Então ele está em repouso. O repouso também é chamado de equilíbrio estático. Né? Lembram o que é equilíbrio? É quando a resultante das forças que agem sobre esse corpo é igual a zero. Ele pode ser estático ou pode ser dinâmico. E quando que ele é dinâmico e a resultante das forças é igual a zero em cima desse corpo, nós dizemos que ele está em movimento uniforme. Se ele estiver em movimento uniforme e reto, retilíneo, ele está em movimento retilíneo uniforme, MRU, movimento retilíneo uniforme. Então ele está andando em linha reta uniformemente, ou seja, a velocidade sempre é constante. A velocidade sempre é constante. E por que eu disse aqui que, poxa, ele está em equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, que equilíbrio, não a força resultante sobre esse corpo. Vamos adiantar, nós já vamos falar sobre isso, tá? Um pouco aqui para baixo, e aí eu linko essas duas coisas, movimento retilíneo uniformemente variado com uniforme. E aí, poxa, como é que eu descrevo matematicamente essa velocidade, esse deslocamento? Como é que eu descrevo matematicamente isso, né? Como é que eu vou... Lembra das quatro grandezas, né? Como é que eu vou relacionar tempo com espaço, com velocidade? E nesse caso, aceleração não, porque ele não tem aceleração. E eu já vou explicar isso, porque o movimento de um corpo em equilíbrio dinâmico ou em movimento uniforme, ele não tem aceleração. Então, como é que eu relaciono, né? Tempo, espaço e velocidade.
poxa, pelo que a gente viu lá na definição de cada grandeza, nós temos que a velocidade v, ela é a relação de espaço por tempo. Ou seja, a variação do espaço, que nós vamos chamar nesse caso de S, que vem do inglês space. Então, S. Então, nós vamos apelidar aí os espaços pela letra S. Então, a velocidade v, ela é a variação, lembra lá do delta? Variação do espaço em relação, ou seja, dividido. Quando a gente sempre fala em relação a, normalmente é divisão. Então, tem uma divisão relacionada a essa expressão, em relação a. Então, a velocidade é a variação do espaço em relação ao tempo. Δs por Δt. Bom, normalmente, o que a gente quer quando a gente estuda um movimento? Aonde começa e aonde termina esse movimento, normalmente. Então, uma das convenções é deixar o valor de espaço final desse movimento isolado numa equação matemática. Então, poxa, vamos lá. Vamos fazer isso. O que é um delta, né? O que é um delta? Lembra? É valor final menos valor inicial. Então, o que é esse delta aqui? Ele vai ser o S final menos o S inicial. Então, o delta S ele é igual ao S final, que a gente pode chamar de S, menos o S inicial. A gente pode chamar de S0. Então, vamos substituir essa expressão nessa equação. Então, eu tenho que V é igual a delta S, que é S menos S0, divididos por delta T. Delta T é o intervalo de tempo, que também é T menos T0. Né? Normalmente, T0 é 0. Eu começo a contar do zero. Então, eu vou ter tempo aqui embaixo. Mas vamos deixar aqui essa notação de intervalo de tempo. Tá? Então, aqui eu tenho... está dividindo esse ΔT, eu vou passar ele para o outro lado da equação multiplicando, tá? O V aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, que S menos S0 é igual a V vezes ΔT. V vezes ΔT. Aí lembra que eu falei no começo? As notações aqui costumam deixar o S em evidência. A gente sempre quer saber o valor do espaço final do objeto. Então eu vou deixar ele em evidência. Como é que eu faço? S menos S0, tem um menos S0 desse lado da equação. Eu quero deixar o S sozinho desse lado. Eu vou passar esse S0 para o outro lado aqui, multiplicando esse outro elemento. Então, S é igual a menos S0 para cá, passa para lá mais S0. Então, S0 mais, certo? Mais esse elemento, V vezes ΔT. Que é a equação que rege esse movimento acelerado aqui, ó. Olha que beleza. Movimento uniforme, desculpa. Movimento uniforme. Essa equação bonitinha aqui, ó. S é igual a S0 mais V vezes ΔT. Bom, e aí por que eu falei que esse cara ele está em equilíbrio, né? O que é estar em equilíbrio? É não ter força resultante em cima do corpo. O que é um corpo em equilíbrio? É um corpo que não tem força resultante. Lembram da segunda lei de Newton? Força aplicada a um corpo quando você aplica força a um corpo, esse corpo vai ter uma aceleração proporcional à sua massa. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Se eu não tenho força aplicada a esse corpo, ou a resultante dessas forças é zero, que na verdade eu não vou ter força aplicada a ele, né? Para eu ter uma força aplicada a ele, eu tenho que ter uma força resultante. Eu posso ter várias forças. Por exemplo, posso ter duas forças, uma contra a outra. Mas se as duas têm a mesma intensidade, a resultante vai ser zero. Então, se a força for zero, se esse valor aqui for zero,
Então eu vou ter que 0 é igual a massa vezes a aceleração. A massa, ela é sempre positiva, certo? A massa nunca é negativa, a massa sempre é positiva. Então qual número vezes algum outro, né, diferente de 0, sempre positivo, vai dar 0? É o próprio 0. Então, ou seja, a aceleração vai ser 0. Então, se eu não tenho força resultante, eu não tenho a aceleração em cima do corpo. E o que nós vimos no slide anterior, definição de aceleração? Aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Se a variação da velocidade, se a aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo, se eu não tenho aceleração, o que quer dizer isso? Eu não tenho variação de velocidade. Então, se esse meu A aqui ele for 0, vamos substituir aqui, né? Então, a ΔV dividido por ΔT é igual a 0. Esse cara está dividindo, passa para esse outro lado aqui multiplicando. 0 vezes ΔT continua sendo 0, certo? Então, ΔV vai ser 0. Então, o que isso quer dizer? Que eu não tenho variação da velocidade. A velocidade, ela existe. Só que a variação dela é 0. Então, o que é variação de velocidade? Não é velocidade final, ou V menos V0? Variação de velocidade, certo? É igual a 0. Poxa vida, aqui está menos V0. Eu posso passar para o outro lado da equação mais. O que é isso? V é igual a V0. O que isso quer dizer? A velocidade final do corpo durante esse movimento, aonde eu não tenho força resultante aplicada nele, é igual à velocidade inicial. Ou seja, não teve variação da velocidade, ela é constante. A velocidade é constante. A velocidade é constante. Então tá aqui, ó, movimento com velocidade constante e força resultante igual a 0. Acabei de provar aqui o porquê que foi feita essa afirmação. Beleza? Vou apagar aqui, ó, isso aqui. Será que eu consigo apagar? Consigo. Vou botar uma borracha aqui em cima. Aí, maravilha. Como a gente acabou de ver, tem aqui um movimento uniforme, ou seja, que não tem aceleração, mas eu tenho um movimento onde existe aceleração, onde existe uma força nesse cara. Só que a princípio nós vamos estudar só uma força resultante constante, para não ter problema, ela sempre vai ter o mesmo valor. Ela vai sempre ter o mesmo valor, ou seja, com o passar do tempo, o valor da força sempre é o mesmo. Então, se eu tenho um valor da força sempre constante, eu, segundo a lei de novo, só vou reescrever ela aqui embaixo, força é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho uma força resultante em cima do corpo constante, a minha massa também é constante, certo? O corpo não, a princípio não vai perder massa nem ganhar massa. Se eu tenho uma força constante, a massa também é constante, eu vou ter uma aceleração constante. O que isso quer dizer, aceleração constante? Que, lembra mais uma vez, ó, aceleração é variação da velocidade em relação ao tempo. Se a aceleração é constante, essa equação aqui sempre vai ser constante. Ou seja, a velocidade vai variar constantemente em relação ao tempo. Ou seja, se a aceleração for positiva, a velocidade sempre vai aumentar com a mesma taxa ao longo do tempo. Sempre vai aumentar. Então, por exemplo, eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E a minha velocidade inicial é 1 metro por segundo. Vou mudar, vai. A velocidade inicial é 5 metros por segundo. Então eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e uma velocidade inicial de 5 metros por segundo.
Depois de 1 segundo, essa velocidade vai para 6, porque eu tenho uma aceleração de 1. Depois de mais 1 segundo, 7. Mais 1 segundo, 8. Mais 1 segundo, 9. Ou seja, a minha aceleração está constante e a taxa de crescimento, nesse caso, porque a aceleração é positiva, da velocidade também é constante. Tá bom? Se eu fizer o mesmo desenvolvimento que foi feito aqui em cima, só que levando em conta a determinação aqui, né, da aceleração, eu vou chegar nessa equação aqui de baixo. Vamos tentar fazer? Vamos lá. Então eu tenho que, eu vou apagar aqui para ter espaço, beleza? Apagar esses carinha aqui. Aqui eu já expliquei ali em cima, vamos apagar para ter espaço. Eita, tá difícil aqui. Aí, beleza. Bom, a aceleração é ΔV por ΔT. Fazendo aqui, ó, o ΔV sendo V menos V0 e substituindo aqui. Então, tem aceleração é igual a V menos V0 sobre ΔT. ΔT está dividindo, passa multiplicando para o outro lado. V menos V0 é igual a A vezes ΔT. Vou deixar só o V sozinho desse lado aqui da equação. O V0 está negativo, passa para o outro lado positivo. V é igual a V0 mais A vezes ΔT, que é essa equação aqui da velocidade para um movimento uniformemente variado. Beleza? Bom, a equação que rege aqui o comportamento do deslocamento é essa equação aqui de baixo, que infelizmente para demonstrar ela nós vamos precisar de conceitos, é possível demonstrar obviamente, mas de conceitos de derivadas em integral que infelizmente não é tão abordado no segundo grau. Então, infelizmente, essa é uma fórmula meio que decoreba. A mesma coisa com essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo é a famosa equação de Torricelli. O que é essa equação de Torricelli? Ela também descreve o comportamento da velocidade em relação ao espaço, e eu não tenho tempo aqui. Então, se eu não tenho tempo de deslocamento, eu consigo achar valores de velocidade que são relacionados com o deslocamento do corpo, ou seja, com ΔS. Eu consigo achar velocidade sem eu ter o tempo envolvido nesse deslocamento. Então, essa equação é a equação que rege o comportamento do deslocamento para um movimento uniformemente variado, no nosso caso aqui retilíneo, tá? Retilíneo, e aqui é a equação de Torricelli, que ela não leva em conta o tempo. Então, às vezes você não tem um tempo numa questão, você usa a equação de Torricelli, tá bom? Bom, aqui nós falamos de movimentos retilíneos, mas o movimento também pode ser circular. Ele pode ser ainda hiperbólico, né? O que é hiperbólico? É uma equação de segundo grau, né? Ela não tem a equação de segundo grau, você faz lá na matemática, lá você tem o eixo x e y aqui, é uma equação com esse jeitão aqui, né? Tudo bem que eu desenhei meio ruim aqui, mas um U assim, isso é uma hipérbole, né? Então, ele pode ser retilíneo, pode ser circular, pode ser hiperbólico ou pode ser uma combinação entre eles, tá? No nosso caso, nós vamos primeiro estudar os movimentos retilíneos.
Então, essas fórmulas apresentadas aqui, todas essas fórmulas apresentadas, elas regem o comportamento tanto de movimentos uniforme quanto de movimentos uniformemente variados retilíneos. Beleza?